O salário não aumenta, já o preço da gasolina, esse tem reajuste e com muita frequência. O ano já começou com aumento de combustíveis e o Procon está de olho, já cobrando explicações dos postos. E você vai ver também nessa edição. As últimas horas foram de crimes violentos na Grande João Pessoa. Na comunidade Aratu, em Mangabeira, na capital, uma mãe teve o segundo filho assassinado. Eu conversei com a genitora da vítima, perguntei se ela tinha alguma suspeita com relação à morte desse filho dela. Ela foi muito direta. Ela disse, olha, esse é o segundo filho que eu perco assassinado. O primeiro tinha motivação, ela disse, que ele era envolvido com drogas. O carro capotou com 4 pessoas dentro na BR-101, perto da entrada de Lucena. Sem renovar com Evaristo Pisa, Botafogo anuncia Marcelo Vilar como o novo técnico do clube. O JPB2 desta segunda-feira, dia 4 de janeiro, começa agora. Olá, boa noite para você. Hoje, primeiro dia útil do ano, foi para muita gente o dia de encarar o aumento do preço da gasolina. E aí não faltaram reclamações dos consumidores e o Procon foi para a rua notificar os postos para que eles expliquem o reajuste que chega a 20 centavos por litro. Ele não era esperado como os fogos de artifício, mas chegou na virada do ano. No dia 31, a gasolina custava R$ 4,49. No primeiro dia de 2021, já estava por R$ 4,69. Mais um reajuste logo no início do ano. Não justifica, porque em 2 dias não justifica esse aumento nas bombas e pesa muito pra gente. A maioria dos motoristas não consegue entender como o preço mudou assim de repente. Meio incerto, né? Fica complicado, você não sabe onde vai abastecer, onde vai fazer a melhor economia ainda. E agora para onde você olha tá caro. Sim. 20 centavos por litro pode não parecer muito, mas pensa em um tanque em que cabem mais de 60 litros e que o motorista tem que encher com certa frequência. Hoje você veio abastecer aqui e encontrou a gasolina quanto? Foi R$ 4,69. E aí, tá razoável para você? Não, tá caro, tem subido bastante. Para encher o tanque, não é brincadeira não, né? Fica pesado. Hoje à tarde, equipes de fiscalização do Procon estiveram em vários postos da capital. Eles entregaram notificações para que os estabelecimentos apresentem as notas que justifiquem o aumento. Os preços são livres. No entanto, o Procon ele sempre observa, é uma prática abusiva, você elevar o preço sem justa causa. Se você já tinha o combustível e aquele combustível você vendia a um valor e você imediatamente, até porque subiu, houve o anúncio do aumento do preço, você elevou aquele preço acima daquilo que você já ganhava, aí sim é uma prática abusiva. E quando é a situação ao contrário, quando reduz, ainda se demora um tempo para, hipoteticamente, gastar o combustível que estava nas bombas. A menor multa do Procon é de mais de R$10.000, né? Multas, pode ter cassação de alvará, interdição. Então, são várias aquelas que estão estampadas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que a gente vai olhar aquela que se aplica ao caso concreto. O sindicato que representa os revendedores de combustíveis publicou uma nota em que diz que no setor de combustíveis as refinarias e distribuidoras influenciam muito mais no preço do que os postos. O Sindipetro disse ainda que não há regulação de preços. Essa oscilação é influenciada por uma série de fatores dentro e fora do mercado. Entre eles, as decisões do governo federal através da Petrobras. Nós vamos agora a uma sequência de notícias policiais. Uma mãe teve o segundo filho assassinado hoje na comunidade Aratu, em Mangabeira. O primeiro, segundo ela, tinha envolvimento com drogas. Mas o que foi baleado nesta segunda não tinha nada com o mundo do crime. Chamaram ele na porta, abriram. Ele abriu a porta, quando abriu foi alvejado com vários disparos, cabeça, tórax. Ele morava aí mesmo junto com os pais? Justamente, morava junto com a mãe. Eu conversei com a genitora da vítima, perguntei se ela tinha alguma suspeita com relação à morte desse filho dela. Ela foi muito direta. Ela disse, olha, esse é o segundo filho que eu perco assassinado.
O primeiro tinha motivação, ela disse. Ele era envolvido com drogas e foi as drogas que fez ele ser assassinado. Palavra dela, palavra da mãe. Mas esse segundo, agora não. Ele é epilético e tinha também problema de dependência de tomar remédio controlado e estava mais comigo. Fui a Mangabeira hoje, a Josefa Taveira, fui com ele, ele voltou primeiro e eu fiquei terminando as coisas lá. De repente recebi uma ligação que aconteceu com o meu filho, mas não imaginava que fosse isso, porque ele não tem inimigo. Ele... Agora é provável, possa ser que ele tenha batido com a língua, como diz no linguajar. Alguma coisa que ele contrariou, falou, para acontecer isso que aconteceu com ele. E um homem foi assassinado com vários tiros hoje de manhã no Distrito Mecânico da capital. Informação que um veículo com 2 ocupantes adentrou aqui nessa rua e avistou a vítima e começou a efetuar disparo de fogo contra o mesmo, vindo aí a descarregar aí mais de 25, a princípio mais de 25 disparos na vítima. A vítima morava aqui próximo? Morava aqui, logo aqui à frente. É conhecido da polícia? Não, não é do meu conhecimento. E 2 corpos foram encontrados no começo da manhã de hoje em Cabedelo. Várias cápsulas de balas foram vistas pelo chão e as vítimas estavam com vários sinais de tortura. A polícia foi chamada por volta das 7h30 da manhã para essa área da comunidade Salinas Ribamar, em Cabedelo. Ao chegar ao local, os policiais encontraram 2 corpos, um ao lado do outro, em uma estrada que passa ao lado da linha férrea. Os primeiros levantamentos da PM foram de que poderiam ser os corpos de 2 jovens desaparecidos desde ontem à noite do bairro do Jacaré. Informações de populares, quando chegamos ao local, que os mesmos estavam na comunidade aqui próximo, no Jacaré, e foram capturados por uns elementos num carro. Também não souberam informar qual foi esse carro e tomaram o destino ignorado. A delegacia de homicídios foi chamada e uma equipe da perícia esteve também no local para investigar o que aconteceu. Mais de 10 cápsulas de balas foram encontradas perto dos corpos, que estavam com várias perfurações. Apesar dos indícios, a polícia ainda busca confirmar a identificação dos 2 corpos. São do sexo masculino, não se sabe se adolescentes ou adultos, e estavam com vários sinais de tortura. Os 2 corpos estavam tomados de lama e com ferimentos graves nas cabeças, também amarras nos punhos, além dos tiros que levaram. A polícia procurou informações com todos que passavam na área. O delegado Paulo Josafá segue investigando o caso. E 3 homens e uma mulher foram presos por tráfico de drogas em Guarabira. Eles usaram um drone para mandar drogas para dentro do presídio. De acordo com a Polícia Militar, o grupo tinha como base uma casa de onde o equipamento era controlado. Na casa foram apreendidos maconha, comprimidos alucinógenos, celulares e o drone. Um motorista por aplicativo foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto em Cabedelo. Ele pegou uma viagem até o bairro de Camboinha, em Cabedelo, e chegando lá, o passageiro, que estava armado com uma faca, anunciou o assalto. O motorista reagiu, foi esfaqueado várias vezes. O agressor fugiu e o motorista foi trazido aqui para o Hospital de Trauma da capital, onde passou pelos procedimentos de urgência. E de acordo com os últimos boletins médicos, o estado de saúde dele é estável. Agora, para piorar a situação, a polícia percebeu que a vítima tinha um mandado de prisão contra ele por falta de pagamento de pensão alimentícia. E por isso, o motorista de aplicativo está sob custódia no Hospital de Trauma. Plínio Almeida para o JPB2. E um motoboy foi assassinado enquanto trabalhava no bairro de Mandacaru, em João Pessoa. O sindicato da categoria reclama da insegurança. Eu vou conversar sobre esse assunto com o repórter Herbert Araújo, que ele tem informações para a gente. Herbert, boa noite para você. Oi, Larissa, boa noite a todos. Flávio Alexandre da Silva Filho tinha 20 anos de idade. Ele foi morto ontem à noite no bairro de Mandacaru. Ele estava prestando serviço para uma lanchonete, foi fazer a entrega de uma pizza e quando fez essa entrega, ele acabou sendo abordado por esses suspeitos. Ele foi perseguido e baleado. Uma outra circunstância com relação a esse crime é que o celular dele foi roubado e poucas horas depois da morte da vítima,
as redes sociais dele foram utilizadas para postar algumas informações sobre o próprio crime. A Polícia Civil segue investigando esse caso, Larissa. Herbert, sobre esse caso que você acabou de citar, ninguém foi preso até agora, né? Mas 3 suspeitos de praticarem violência contra motoboys foram presos em Santa Rita? Isso, foram presos no bairro do Açude, em Santa Rita. Eles são acusados de realizar uma série de abordagens como essa contra motoboys. E eles teriam praticado crimes ontem em Tibiri 2 e a polícia conseguiu localizar esses 3 e eles acabaram presos. Inclusive uma moto foi recuperada pela polícia. Isso aconteceu na madrugada de ontem para hoje, né? Essa moto foi recuperada e entregue ao dono. Ainda sobre essa questão de insegurança com relação às pessoas que trabalham em motos, a gente conversa aqui com o presidente do sindicato que representa os trabalhadores em motos da Paraíba, Hernani Bandeira. Hernani, como é que a gente pode avaliar o nível de exposição e de insegurança a que esses profissionais eles estão expostos? Boa noite. Boa noite, Herbert. Boa noite a todos. Herbert, na verdade, tem crescido muito assaltos, roubos, né, a nossa categoria. Inclusive, com essa pandemia, cresceu muito número de pessoas, trabalhadores de outras áreas, que migraram para a nossa categoria e aí corre o risco que são pessoas que não têm experiência, né, de um profissional de entrega e, lamentavelmente, foi o que aconteceu, né? Provavelmente a pessoa não tinha essa experiência, né? E o estabelecimento também não tem experiência com relação ao local e o horário, e aí a gente perdeu um trabalhador que ontem veio, lamentavelmente, a óbito. Casos como esse, por exemplo, onde ocorre um assassinato, eles são meio incomuns, né? É mais comum que haja algum tipo de abordagem para um furto, um roubo? Exatamente, esse caso que aconteceu ontem, um caso isolado, né? Agora é corriqueiro, a gente está recebendo constantemente a atenção no grupo do WhatsApp, na sede do sindicato, reclamações de assaltos a motoboy com motos, tomando as motos, assaltos tomando as entregas, tomando os celulares, tem crescido muito, inclusive nessa pandemia e nesse final de ano. Queremos chamar a atenção para a Secretaria de Segurança, o setor público competente do nosso estado, as autoridades. Queremos chamar a atenção que está faltando atenção especificamente em ações para a nossa categoria. Muito obrigado. Olha, a gente procurou a Polícia Militar a respeito desse tipo de ocorrência. Eles disseram que vão intensificar o trabalho de segurança junto a esses profissionais. A gente lembra que, claro, como são profissionais que eles estão circulando o tempo todo, ninguém sabe onde é que eles vão ser atacados, né? Então requer aí um trabalho de inteligência, né, Larissa? Sim, Herbert, nós vamos continuar acompanhando, obrigada pelas informações. E o Ministério Público Eleitoral entrou com uma ação de investigação judicial eleitoral contra o prefeito Cícero Lucena e o vice Léo Bezerra. Na AGE, a promotora Dulcerita Alves denuncia que servidores da Educação do Estado fizeram pesquisa eleitoral durante o horário de expediente para beneficiar os 2 então candidatos. Durante a campanha, Cícero Lucena teve apoio do governador João Azevedo. A ação pede a cassação dos diplomas do prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, e do vice-prefeito Léo Bezerra. E ainda que os 2 se tornem inelegíveis por 8 anos, além da aplicação de multa. O advogado Marcos Souto Maior Filho, que trabalhou na campanha de Cícero Lucena, informou que assim que forem notificados da ação, vão apresentar defesa, mas adianta que a campanha foi realizada em completa legalidade. E Cícero Lucena fez hoje de manhã a primeira visita oficial como novo prefeito de João Pessoa. Ele foi ao aterro sanitário da região metropolitana da capital, que foi inaugurado no segundo mandato dele, em agosto de 2003. Cícero ouviu os funcionários e anunciou que vai ampliar o sistema de coleta seletiva da cidade. Hora do intervalo, no instante só você vai ver que um carro capotou com 4 pessoas dentro na BR-101, perto da entrada de Lucena. E Marcelo Vilar é o novo técnico do Botafogo. Até já! Quatro pessoas ficaram feridas num capotamento na BR-101 na tarde de hoje. Foi perto ali da entrada de Lucena. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, as 4 vítimas estavam no carro que ia de Natal com destino à cidade de Alcantil.
Agora nós vamos aos números da Covid-19 divulgados hoje à tarde pela Secretaria de Saúde da Paraíba. A gente começa pelo número de mortes, 3.722 pessoas morreram até agora. São 16 mortes novas, 11 delas nas últimas 48 horas. É assim que o boletim agora vai ser divulgado, com as mortes das últimas 48, não 24 como antes. No boletim de ontem foram 14 novos registros. E já são 25 os médicos que morreram com Covid-19 na Paraíba. 3 deles somente neste ano novo. Eles estavam internados em hospitais daqui de João Pessoa. Do dia 1º para cá, 3 médicos morreram por causa da Covid-19. O médico José Oscar Lustosa de Oliveira, de 72 anos, ele faleceu no dia 1º. Oscar de Oliveira era aposentado pela Universidade Federal da Paraíba, trabalhava na unidade do Programa de Saúde da Família do bairro José Américo, aqui em João Pessoa. Morreu também Dr. Guilherme Augusto Costa Vasconcelos, um jovem médico de 40 anos, estava internado em um hospital particular, atuava na Estratégia de Saúde da Família de Santa Rita, morreu no último sábado, dia 2 de janeiro. E também Dr. Antônio Ricélio de Oliveira, de 69 anos, era médico ginecologista, estava internado há mais de 2 meses e faleceu no sábado, também no dia 2. A mulher dele, Francisca Santa Nóbrega Oliveira, também morreu após ser infectada pelo novo coronavírus em novembro do ano passado. Dessas 25 mortes de médicos aqui no estado, desde o começo da pandemia, a maioria estava na linha de frente, lidando com pacientes de Covid ou não? Qual é que era a situação? 78% estavam na linha de frente. E eu destaco que 2 desses médicos eram jovens, um de 35 e outro de 40 anos, como foi nesse último final de semana, mostrando mais uma vez para todo mundo, quem ainda tem dúvida, que infelizmente pessoas jovens em sem comorbidades também podem morrer em decorrência da Covid-19. O Conselho Regional de Medicina tem feito programas de educação médica continuada desde o início da pandemia, tem feito viagens por toda a Paraíba, são mais de 19 mil quilômetros percorridos em 82 municípios, verificando exatamente no local onde as pessoas estão e onde os médicos trabalham, quais são as suas condições de trabalho, como é que são as condições de equipamento de proteção individual, medicamentos, insumos, muita coisa nós corrigimos. Algumas coisas já viraram inclusive pauta para a imprensa nacional, como um hospital fechado que nós pegamos em Cacimba de Dentro, né, e graças a Deus já está funcionando. Então são ações que vêm, obviamente, tendo resultado para a população de uma forma geral. De que forma a população poderia ajudar e colaborar ainda nisso tudo? Nós, enquanto população, a gente se inclui nisso, né? A gente precisa respeitar as regras de distanciamento, de uso de máscaras, lavagem de mãos, uso de álcool em gel. E se a gente gosta de abraço, se a gente gosta de ficar perto um do outro, o coronavírus gosta muito mais. E é disso que ele se aproveita. É desse momento onde a gente está perto de outras pessoas para se multiplicar, para se proliferar e para, inclusive, ceifar a vida de pessoas que estão aí em diversas profissões. E a gente segue com outros números do boletim do novo coronavírus, que foram divulgados pela Secretaria de Saúde do Estado. O número de casos confirmados até agora aqui na Paraíba, 168.179. São 135 novos de ontem para hoje, enquanto que ontem foram 429. Muito provavelmente porque equipes das secretarias dos municípios do interior não repassaram os números atualizados, mais números atualizados para a secretaria, somar ao total, né? A gente tem aqui a ocupação de leitos. O que a gente percebe é que em todas as regiões da Paraíba, essa ocupação caiu de ontem para hoje. Em todo o estado, a ocupação hoje está em 48%, ontem estava em 52% de leitos ocupados. Aqui em João Pessoa, agora, estamos em 49%, uma redução importante aí para a capital e região metropolitana, 55% ontem estavam ocupados. Na região de Campina Grande, nesse momento, uma redução pequena, mas já é possível pontuar, 54% agora, ontem estava em 56% essa ocupação e no sertão do estado também caiu, 58% dos leitos têm pacientes neste momento, ontem 62% estavam ocupados. Número de recuperados, todos os dias essa informação aqui para você, 127.619 pessoas venceram a Covid-19 até agora. E o Botafogo enfrenta uma crise econômica, tem uma dívida aí que passa dos 3 milhões de reais. Por isso, o Belo não teve como arcar com o salário de Evaristo Pisa. Previsão do tempo, segundo a ESA, ao longo do dia amanhã pode chover aqui no litoral e no Brejo, chuva fraca, passageira. À tarde e à noite tem chance de chuva para o sertão e para o alto sertão do estado. Só no Agreste, Cariri e Curimataú é que o sol vai ficar entre nuvens e sem previsão de chuva. Mínima de 23, máxima de 31 graus no litoral nesta terça-feira.
E olha só essa ação de moradores do interior do estado. Ontem, eles resgataram e ajudaram a salvar centenas de cágados na cidade de Santa Luzia. Os animais tentavam chegar em um açude, mas não estavam conseguindo. Aí os moradores se uniram e ajudaram os animais a alcançar o reservatório. Boa noite, eu te espero aqui amanhã.